E aí galera, se ligue. Eu vou fazer um resumo aqui de física que envolve a parte de força, campo e carga, para ver se vocês conseguem entender a parte teórica. E a parte prática, infelizmente, vocês têm que estudar a parte de notação científica e afins, tá? O que é que vocês precisam saber? Na verdade, vocês já sabem, né? Algumas fórmulas. Q é igual a N vezes E. Vocês precisam saber força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Vocês precisam saber campo elétrico, K vezes Q sobre D ao quadrado. E uma última que é a união dessas duas, que é E é igual a F sobre Q. Acho interessante vocês saberem a formação dessa última aqui, que é o seguinte. Se eu pegar essa fórmula aqui, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, e eu simplesmente apenas fazer o seguinte, escolher essa região aqui. Se eu escolher apenas essa região aqui, vocês conseguem ver que isso aqui é exatamente a fórmula de campo? Olha aqui, K vezes Q sobre D ao quadrado. Isso é exatamente o nosso E. Então, a fórmula de força, ela também pode ser E vezes Q. E se eu passar esse Q, ele está multiplicando aqui, quando eu passo para o outro lado, ele passa dividindo. Então, eu passo a ter essa fórmula, que eu posso inverter o lado, né, e escrever assim, ó, que é exatamente essa de cá, que é essa última que vocês gravam como extra, mas na verdade é a união das duas, tá? Isso aqui é interessante você saber a construção, porque caso você esqueça a fórmula, você sabe que a união das duas forma essa última aqui que você tem em mente. O que é que vocês vão precisar saber? Para ficar mais fácil, tecnicamente, se vocês analisarem pela unidade de medida, vocês conseguem fazer a identificação das coisinhas. Mas se não souber isso, não adianta ficar falando aqui em vão. Que é o seguinte, esse Q que está aqui, vou escrever para vocês, ele é a quantidade, ou a carga, na verdade, que você é mais conhecido, né? Que é a carga. Q de quantidade de carga ou carga. Esse N aqui é o número de elétrons. E esse Ezinho aqui é a carga elementar. O que acontece aqui, galera? Tem alguns professores que escrevem essa fórmula com um mais aqui, ó, e um menos. Certo? Porque essa quantidade de elétron pode ser perdida ou pode ser ganha. Mas não costuma cair tanto essa fórmula, mas é bom você saber. O que é que mais eu posso sugerir a vocês? Carga, ela sempre vem escrita como um Czinho que é de Coulomb, tá? Tudo que tiver um C puro é carga. Beleza? Essas duas aqui, a carga elementar, por exemplo, tem um valor fixo, vocês têm anotado aí também, vocês precisam saber. E o número de elétrons depende do que a questão der. Ela vai falar, o número de elétrons é tanto. Se eu vier para a segunda daqui de baixo, que é a força, eu tenho força aqui, tá? Essa força dada em Newton. D de distância, vocês já sabem, essa distância tem que ser em metro. Geralmente vai vir em centímetro. É só você dividir por 100 e transformar para metro. A carga aqui em cima, Q1 e Q2, eu já falei que essa carga ela é Coulomb, então vai vir um Czinho para identificar essa carga. Ou as variações do C, tá? Quais são as variações do C? MC, aquele Uzinho estranho C. Quase que não é um U isso aqui. Não quer, mas é mais ou menos assim. NC, ou até mesmo PC. E aí o que acontece? A gente tem também esse K, que é uma constante. Ele vale 9 vezes 10 a 9. Também precisa saber. Ele também tem uma unidade de medida muito grande. É gigante a unidade de medida dele. Mas vocês vão saber que ele vai estar lá. K igual a não sei o que. Então vocês sabem que vai ser 9 vezes 10 a 9. E por último, o campo elétrico, que é basicamente a mesma coisa da fórmula de força, só que só tem uma carguinha. E aqui embaixo também, campo igual a força sobre a carga. Você já tem tudo isso anotado. Carga
Força, campo. Beleza? Então essa parte 1 é a teoria. É um resumão da teoria. O que é que você precisa saber também, só para finalizar, que eu acho importante? Forças mais, elas e menos, elas causam repulsão. E forças mais, menos ou menos, mais, que é a mesma coisa, atração, tá? Já no caso do campo, como o campo a gente está trabalhando com apenas uma carga, campo positivo e campo negativo. Campo positivo gera afastamento e campo negativo gera aproximação. São diferentes, tá? A força entre duas cargas, o campo é uma carga só. O campo é como se fosse um limite da sua carga. E a força é o quanto uma consegue puxar a outra, tá? Por exemplo, se eu tiver uma carga aqui e o limite dela é essa região aqui de fora, se eu tiver uma carga aqui fora, ela não vai conseguir puxar, porque ela está fora do campo elétrico dela. Mas se tiver aqui dentro, aí eu vou precisar saber se ela vai ter força suficiente para puxar ou afastar essa carga. Então essa seria uma relação entre as duas. É isso, vou gravar outro só resolvendo a atividade, beleza?